Saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia para falar a respeito da palavra do Senhor. Essa palavra que nos motiva a estar aqui a cada dia. E a lição de hoje tem por título Perseguido, mas não derrotado. Antes de nos aprofundarmos nessa lição, vamos estar orando ao Senhor, pedindo ao Senhor sabedoria, entendimento, para que não seja somente mais uma palavra, mas que venha entrar em nossos corações e que gere mudança e transformação. Oremos ao Senhor. Deus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, Pai. Já queremos Te agradecer, Jesus, por essa maravilhosa lição que o Senhor Jesus nos trouxe neste dia. Abra, Senhor Jesus, o entendimento. Abra, Senhor, a nossa sabedoria, Pai, para que possamos falar aquilo que o Senhor deseja, para que possa alcançar os corações, Pai, para que seja como uma flecha, Pai, direcionada ao alvo. Nós sabemos que o Senhor tem algo a tratar, Jesus, neste momento. E a Ti, Pai, nos colocamos à disposição do Senhor, em nome de Jesus. Amém? O texto áureo vai falar: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus a minha confiança, e não temerei que me pode fazer a carne? Verdade aplicada. Uma firme confiança no Senhor e um viver convicto da verdade do Evangelho são fundamentais para não sucumbirmos diante das crises. O nosso texto de referência é em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 24, que diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos, em rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo do gentio, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Senhor a todos, eu vou começar lendo a introdução que diz assim: nesta lição, veremos como Paulo foi um propagador do Evangelho e como Cristo lhe deu forças para enfrentar as prisões, açoites e perseguições. Apesar de tanto sofrimento, Paulo não abriu mão de sua caminhada cristã. O tópico 1 diz um chamado em meio às perseguições. 1.1 diz assim: uma transformação milagrosa. O chamado de Jesus a Paulo no caminho de Damasco pôs fim a toda a perseguição praticada por Paulo ao cristianismo. De maneira repentina, Paulo abandona sua agressividade aos cristãos para ser um zeloso anunciador do Evangelho de Cristo. Ele chegou a discorrer sobre seu sofrimento pela noiva de Cristo, das marcas em seu corpo por ela e do seu amor e zelo que sempre teve pela igreja. Os cristãos de hoje, a exemplo do apóstolo Paulo, necessitam refletir na sociedade em que vivem o perfeito caráter de Cristo. Aqui, nós sabemos que Paulo estava a caminho de Damasco, Saulo, na verdade, quando Deus tem um encontro com ele e o transforma completamente para Paulo. Saulo, perseguidor da igreja, dos irmãos, dos cristãos, agora vai ser transformado pelo caráter de Cristo. E Paulo, por ser transformado, agora Paulo vai começar a passar por perseguições, tribulações, mas uma coisa que nos chama a atenção é que Paulo nunca abandonou a Cristo. Diante de tudo o que aconteceu com Paulo, ele não desistiu do chamado que Deus encontrou com ele lá em Damasco e disse: Paulo, agora você vai ser, na verdade, Saulo, agora você vai ser Paulo. E ele foi totalmente transformado. E nós aprendemos que, diante de todas as dificuldades, nós temos que ter um pouquinho da fé de Paulo e não abandonar Jesus jamais. É bem claro a história de Paulo, né? Uma história bem conhecida, porque foi um grande servo de Deus, um grande homem de Deus. E Paulo, ele nos ensina claramente que a vida cristã não é brincadeira. Assim como Saulo foi um homem que foi perseguidor da igreja, um homem determinado, um homem que buscava com toda a sua força exercer aquilo que ele acreditava, da mesma forma, quando ele teve um encontro com Cristo, ele se dedicou totalmente a viver a vontade de Deus. Ele se dedicou totalmente a viver essa missão que o Senhor Jesus tinha colocado sobre ele. Assim como ele viveu enquanto Saulo, de maneira errônea, ele viveu de maneira correta, com toda a sua força, com todo o seu temor diante do Senhor. E nós percebemos claramente que
Paulo, a missão de Paulo era muito maior do que a dor que ele sentia, porque ele fala, muitas vezes passei por fome, por sede, já sofri naufrágios, já fui açoitado. Então, a gente não tem um exemplo maior é o de Jesus Cristo, mas um dos exemplos grandes é Paulo. Ele é um homem que ele teve a audácia, né? Ele teve a ousadia de dizer, olha, vocês podem seguir a mim, vocês podem olhar para mim como reflexo de Cristo na terra, para a gente entender a grandeza de Paulo, né, diante do Senhor. Porque ele realmente foi um homem que não se deixou abater diante das dificuldades. E a conversão de Paulo foi de maneira assombrosa. Porque Paulo ele era um perseguidor da igreja. Paulo ele era um homem encarado por muitos, um homem de mau caráter, um homem que só queria ver o assassinato das pessoas, um homem sanguinário, que não podia encontrar um cristão, que a intenção dele já era assassinar, porque dentro dele corria essa verdade que para ele era verdade, mas na verdade era uma hipocrisia, né? Era uma ideia totalmente errada que ele carregava. E quando ele teve esse encontro com Cristo, ele teve essa transformação. E todas as pessoas que olharam para Paulo e viram aquele homem transformado, muitas pessoas foram salvas, muitas pessoas foram libertas, muitas pessoas foram transformadas, porque independente do que aconteceu na vida dele, em meio às prisões, em meio a andar perto da morte, ele não negou a Cristo e ele encarou a dor que ele estava sentindo. Ele preferiu passar a dor com Cristo do que viver sem dor, sem Cristo também, né? Então é um fato que a gente precisa entender que quando o Senhor ele nos dá uma missão, a gente precisa entender o propósito disso. Paulo ele não se permitiu recuar, ele não se permitiu tirar a mão do arado, de onde o Senhor tinha chamado ele. Paulo ele sabia de onde ele tinha saído, que ele não era nada, que ele era um homem, muitas vezes, até desprezado por muitas pessoas, e o Senhor transformou ele totalmente para uma nova criatura. Então, uma das lições que a gente aprende nesse tópico é que quem somos nós para desprezar uma pessoa? Nós olhamos para uma pessoa que é dependente química e falamos, ela não é capaz de sair dessa vida. Como que essa pessoa vai sair dessa vida? Não tem mais jeito para ela. Mas um grande exemplo de mudança que Deus ele faz quando Ele quer é transformar aquele que a sociedade diz que não vale nada e trazer esse homem e essa mulher para dentro da casa dele para pregar o evangelho. E a lição vai dizer que dentro de Saulo, Deus enxergou um Paulo. Então, dentro de qualquer pessoa que muitas vezes é desprezada, Deus ainda enxerga vantagens, Deus ainda enxerga coisas boas e Deus ainda chama para si e para cumprir a missão que Ele determinou desde o princípio. 1.3 diz, a luz brilhou nas trevas. O que é verdadeiramente surpreendente na chamada de Paulo é a sua entrega incondicional ao Senhor. Devemos ter em mente que Saulo de Tarso foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Ele colocava suas ideias em prática sem poupar energia, tempo ou dinheiro. Antes, porém, é mister dizer que Paulo pertencia à famosa seita dos fariseus. Esta influente seita determinava que a lei devesse ser seguida sem questionamentos. Os cristãos da igreja primitiva pregavam que a salvação só era possível mediante o arrependimento e a entrega de sua vida ao Senhor. É interessante aqui porque a lei dizia que teria que se entregar, mas com Paulo foi diferente. Paulo, ele, no meio de perseguição, que ele estava perseguindo, Deus teve um encontro com ele. E, a partir daquele momento, Paulo foi transformado por Jesus. Então, Paulo ele não estava em um cenário de se arrepender. Ele estava em um cenário de perseguir os cristãos. E foi nesse cenário que Jesus olhou e falou assim, Paulo, eu vou te usar como instrumento. E Paulo é uma das maiores provas nossa de que a fé ela é necessária na nossa caminhada. Porque Paulo teve fé em fazer de tudo o que ele fez. Paulo, no meio da prisão, ele teve fé de orar, e Silas cantar, que as prisões foram soltas. Paulo, em meio a um naufrágio, teve fé em clamar a Jesus. Então, Paulo ele nos ensina que a fé ela é necessária. E nos dias de hoje, a gente precisa ter fé. Porque, muitas das vezes, a gente vê uma tempestade e a gente já quer parar.
Paulo, ele é um cristão verdadeiro, porque em meio a tantas dificuldades, ele olhou para cima e disse: o Senhor é sempre comigo. E ele diz: o poder de Deus se aperfeiçoa sempre na minha fraqueza. Então, nós temos que entender isso, que sempre Deus ele vai estar conosco, independente da sua situação, independente do seu problema, o Senhor vai estar conosco. Mas que nós viemos aprender até um pouquinho dessa ousadia que Paulo teve. E é bem interessante a gente observar que Paulo, ele praticava aqueles atos, né, abomináveis diante do Senhor, que era perseguir a igreja, mas ele não enxergava isso como errado. Para ele era uma verdade. Paulo, ele vivia na escuridão, ele vivia em um ambiente obscuro, ele não enxergava a verdadeira verdade. Ou seja, em seus olhos havia uma escama invisível. Ele não conseguia entender aquilo que estava acontecendo na vida dos cristãos. Após Jesus voltar aos céus, as pessoas começaram a falar dele, a pregar ainda mais, e nele havia uma ira muito grande, ele não compreendia. Então, a gente percebe que após a libertação de Paulo por Jesus Cristo, houve a libertação de muitas pessoas. As trevas, elas saíram da vida de Paulo, ali houve luz, e através da vida de Paulo, que tinha luz, resplandeceu sobre todas as pessoas que estavam ao redor dele. Então, na nossa vida, muitas vezes acontece dessa forma. Eu não sei você, mas comigo, foi claramente dessa forma. Antes de eu chegar aos pés do Senhor, eu me via num ambiente obscuro. Para mim, estava tudo normal, mas eu não enxergava a verdade, eu não sabia o que era verdade. Acredito que qualquer outra pessoa, antes mesmo de conhecer a Jesus, está em um ambiente sem entendimento, sem entender o que está acontecendo no mundo de forma espiritual. E Paulo, quando ele tem esse encontro com Cristo, essas escamas imediatamente cai dos seus olhos, porque o Senhor Jesus mesmo pede para que o servo dele ore pela vida de Paulo, para que essa escama caia. E a partir desse momento, Paulo foi uma outra pessoa. Então, ali houve luz sobre as trevas. Então, eu não sei se você hoje é um perseguidor da igreja do Senhor, se você hoje é uma pessoa que não compreende os caminhos do Senhor, se você é uma pessoa hoje que tem dificuldade, mas nós queremos dizer que o Senhor Jesus ele é capaz de trazer luz à sua vida, de trazer claridade, de trazer entendimento, para que você compreenda os planos do Senhor. Certo é que não vamos entender completamente, mas Ele vai te direcionar da maneira que Ele deseja. E aí não seremos mais nós. Aí vai ser a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Porque qualquer um que olhasse para o jovem Saulo de Tarso, veria um jovem disposto a acabar com o cristianismo. Contudo, Deus viu nele um vaso proveitoso para o reino de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos vasos de barro. Todos nós somos vasos de barro. E Ele é o oleiro. Então, Ele nos enxerga como vaso nas mãos dEle. E Ele usa da forma que Ele quer. Então, qualquer pessoa que talvez para nós esteja desacreditado, seja seu filho, seja seu esposo, seja a sua família, nós queremos dizer que a situação não está perdida. O Senhor, Ele ainda vê um vaso de barro nas mãos dEle, a qual Ele pode encher, a qual Ele pode moldar, a qual Ele pode transformar da forma e do jeito que Ele quer, a todo momento. Paulo, sabemos que ele viveu tempos angustiantes também, né? Porque ele começou a pregar em lugares que tinha muita idolatria, em Coríntios mesmo, né? Ele começou a pregar em lugar que tinha muita prostituição. Então, ele precisou, em certo momento, de ajuda. E o Senhor Deus providenciou ajuda para ele, através da vida de Barnabé. Então, Paulo, por mais que ele vivesse essa vida de entrega ao Senhor, ele não foi um homem diferente de nós. Ele sofreu perseguição, ele chorou muito, ele sentiu muita dor, mas a todo momento ele declarava que ele era servo, que ele era filho de Deus. E assim como houve socorro em tempo de crise na vida de Paulo, para a gente também tem. Nós temos um socorro bem presente em tempos de angústia. Nós temos o Senhor que, em momento de dificuldade, nós podemos olhar para os montes e enxergar o socorro que vem dele. Enxergar o socorro que vem do Senhor, que é dele que vem toda a graça e toda a misericórdia que nós precisamos. Nós vemos aqui também que na época da igreja primitiva, essa questão de perseguição era muito forte. Então, vejam a ironia, né? Que a gente pode até falar assim, a ironia do destino. A ironia daquilo que a gente nunca imaginou. Que Deus, Ele sabe o que Ele faz. De perseguidor, Paulo passou a ser perseguido.
Paulo, ele foi um homem que entendeu os dois lados da história. Ele entendeu o lado daquelas pessoas que perseguiam por falta de entendimento, por falta de saber a verdade. E ele também entendeu a parte daqueles que pregavam o evangelho e era perseguido. E tendo esses dois panoramas, ele conseguiu pregar para gentios, para judeus, para pobre, para rico. Ele mesmo falou, olha, eu me fiz pobre para alcançar os pobres. Eu me fiz humilde para alcançar os humildes. Então, ele foi um homem que viveu essa vida difícil, mas tudo isso contribuiu para o crescimento de muitas pessoas e para o crescimento próprio dele na presença do Senhor. E foi um homem espetacular na presença de Deus, um homem lembrado até hoje, e que, através da história dele, muitas vidas são transformadas. E estar distante das perseguições, vamos dizer que as perseguições sempre vão estar presentes nas nossas vidas. Uma igreja que não é perseguida, um cristão que não é perseguido, a gente deve se preocupar. Porque a perseguição, ela vai trazer para a gente duas coisas. Ou ela vai nos parar, porque a gente vai olhar para a perseguição e vai parar, ou ela vai nos fortalecer. Porque Paulo, diante das perseguições, ele foi ainda mais ousado. Ele chegava nas igrejas e dizia como fazer um culto. Ele pregava sobre doutrina. Ele repreendia os cristãos que estavam sendo falsos dentro do templo. Então, Paulo ele foi muito ousado. Diante das perseguições, ele foi ousado em fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então, nós, diante das perseguições, nós temos que aprender que Deus quer nos usar em tempos de perseguições, para a gente se fortalecer. As perseguições elas vão chegar sim. Muitos vão olhar para a gente e dizer, eu não acredito nesse Deus que você serve. Mas, através das nossas obras, eles vão crer, porque Paulo ganhou muitas almas. Paulo, onde ele chegava, ele pregava o evangelho, e o verdadeiro evangelho. E hoje nós estamos vivendo em um tempo onde pessoas estão indo por fala somente, mas não estão reconhecendo o verdadeiro poder de Deus. Deus ele é Deus que repreende e consola. E hoje em dia nós vemos que pessoas estão com medo da repreensão de Deus, estão desistindo. Paulo, ele repreendia a igreja sim, porque ele era ousado nisso e Deus deu confiança para ele fazer isso. E, em meio a isso, ele não parou. Ele não parou. Olha o que esse homem conseguiu entender e extrair do Senhor, aquilo que era de mais precioso. Em meio a tudo isso que ele estava vivendo, a todo esse caos da época, em que pessoas eram muito idólatras, em que pessoas tinham muitas heresias, em que os fariseus, os saduceus, na época, dominavam, né? Até mesmo o Império Romano dominava as regiões com idolatrias e tudo mais. Paulo ele foi um homem que declarou: o que nos separará do amor de Deus? A morte? A dor? Nada é capaz, a altura, a profundidade, nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Porque em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Paulo ele entendeu plenamente essa fala de Jesus, quando Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele fala que através da vitória de Jesus, do triunfo de Jesus na cruz do Calvário, nós também venceremos, porque ele já pagou o preço por isso. Nós estamos vivendo momentos difíceis, mas na vida de Paulo não foi diferente. Foi momentos de assolação, foi momentos de muita lágrima derramada, mas ele não desistiu. Eu quero que você imagine comigo a situação de Paulo na época. Ele foi um homem que se levantou para propagar o evangelho que estava sendo perseguido naquele tempo, Jesus que tinha morrido por ser perseguido também, pessoas que se levantavam com várias doutrinas, né? Falando, olha, acredita no santo tal, se ajoelha para o santo tal, faz uma oração para o santo tal. E Paulo ele se levantou e ele começou a pregar um evangelho em que só tem um único Deus. Então, as pessoas chegavam para adorar esse único Deus e simplesmente fechavam os olhos e oravam. Não precisavam enxergar nada. Então, imagina a mente daquelas pessoas que eram hereges, né, que acreditavam em heresias, e imaginava como que esse povo está adorando um Deus, mas não tem imagem, não tem escultura. Que coisa estranha. Então, Paulo ele entrou em um ambiente que ele não tinha vivido antes. E eu acabo tendo uma reflexão a respeito disso. No momento em que Paulo ele
o Senhor Jesus ele permitiu colocar uma escama na visão de Paulo, era para que Paulo parasse de enxergar as coisas carnais, as coisas visíveis, para enxergar as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais, elas não são vistas com o olho nu. As coisas espirituais, para ser vistas, a gente precisa se desprender das coisas carnais. Então, essa lição é muito importante, porque como eu quero enxergar as coisas que vêm do Senhor, se eu não me desprendo das coisas terrenas? Não que a gente tenha que esquecer, porque a gente vive aqui ainda, mas a gente tem que separar os momentos. E uma certa passagem vai dizer que Eliseu e o seu servo estavam na sua casa e veio um grande exército contra a vida deles, né, para tentar destruí-los. E esse servo de Eliseu chegou nele e falou: olha, tem um grande exército lá fora. Apavorado falou para Eliseu. E Eliseu falou: olha, eu vou orar a Deus e os seus olhos serão abertos. E Eliseu orou ao Senhor e os olhos daquele homem foi aberto. E quando ele viu um exército do Senhor mais numeroso do que aqueles que vieram contra ele. Então, a gente entende que para a gente parar de enxergar as coisas carnais, as perseguições carnais, a gente precisa fechar o olho e começar a enxergar as coisas espirituais. As coisas que vêm do Senhor, as coisas que o Senhor tem preparado para nós. E foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Paulo ele não enxergou a situação atual em que aquele povo estava vivendo. Uma situação de idolatria, de prostituição. Ele estava enxergando com os olhos de Cristo. Esse povo vão se converter e vão entender o verdadeiro evangelho. Porque um dia eu vivia como eles. Mas hoje eu sei que é possível mudar. Então, a gente precisa ter esse entendimento e levar para as pessoas que se nós não estamos entendendo hoje o trabalhar de Deus, um dia nós iremos entender. E as nossas vidas precisam ser também como a vida de Paulo. Nós precisamos ser talmidim, né? Aquele que aprende com o Senhor. Aquele que vai atrás do Senhor, aprendendo com Ele e compartilhando com outras pessoas as mesmas informações. Então, esse é um grande ensinamento na vida de Paulo. Nos momentos de crise, não podemos deixar de observar que há um Deus nos guardando de todo o mal. Tópico 3. A provisão de Deus em tempos difíceis. Temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Assim como cuidou do povo de Israel no deserto, Deus cuidou de igual modo de Paulo. Devemos confiar no Senhor. Devemos ser dependentes do Senhor em tudo o que fazemos. Paulo foi atormentado e preso, juntamente com Silas, por expulsar de uma jovem um espírito de adivinhação, que dava grande lucro aos seus senhores. Contudo, em meio à crise, Paulo não perdeu o ânimo e, juntamente com Silas, não abriu mão de louvar ao Senhor. As circunstâncias não nos impediram de ser uma bênção, mesmo na prisão. Olha que interessante. Paulo é usado por Deus para tirar o espírito de adivinhação de uma jovem, e, naquele mesmo momento, ele é preso com Silas. Olha só, ele fazendo a obra de Deus, ele sendo ousado, porque naquele tempo, o que mais tinha, como a Jéssica já falou, era pessoas possuídas e pessoas idolatradas. E Paulo foi lá e pregou o verdadeiro evangelho e falaram: agora você vai ter que ser preso. E Paulo foi preso por causa do evangelho. Olha só. Eu acho que se fosse nos tempos de hoje, a gente ia falar: não, Deus não está conosco, eu estou sendo preso por causa do evangelho. Mas uma coisa que Deus fez na prisão com eles foi espetacular. Eu acho que naquele momento eles foram fortalecidos e almas se renderam ao Senhor naquele cárcere. Porque no momento de dificuldade, de prisão, ele de vez olhar e falar assim: ah, não, eu só expulsei o espírito. Não. Ele olha para Silas: vamos louvar, vamos cantar, vamos orar, que Deus vai abrir todos esses cárceres. E acontece um terremoto. Nas nossas vidas é preciso a gente orar para acontecer um terremoto e a gente poder abrir os nossos olhos espirituais, como a Jéssica também já falou. Porque quando a gente abre os nossos olhos espirituais, a gente começa a enxergar aquilo que a gente não enxergava. E tudo de errado que fazia, a gente não vai fazer mais, porque os nossos olhos estão abertos. E agora a gente vai ser verdadeiro diante de Deus, porque Paulo foi um homem verdadeiro diante de Deus. Paulo ele foi ousado, como eu já falei aqui. Então, ser ousado e ser um verdadeiro cristão tem que ter a fé de Paulo. Tem que ter a fé de Paulo. Porque diante dessa circunstância, ele só pensou em uma coisa: eu vou agradar ao Senhor. E Deus respondeu ele de forma que Deus faz nos dias de hoje também. Mas não se amolde ao tempo de hoje, não se preocupe com o tempo de hoje. Só entenda que a perseguição ela vai te fazer
ou você continuar forte, ou vai te fazer parar. Então, seja que nem Paulo. Seja que nem Paulo, ore e clame ao Senhor, porque tudo que está acontecendo de perseguição, o Senhor tem poder de abrir os teus olhos e você enxergar que isso era apenas para te fortalecer. Complementando também a fala da Stephanie, para você entender esse homem que não era diferente de nós, a palavra do Senhor vai dizer que em um certo momento da vida dele, de Paulo, ele ora ao Senhor dizendo, Senhor, retira de mim esse espinho na carne. Eu tenho um espinho na carne, eu tenho uma dificuldade. Retira de mim esse espinho na carne. E o Senhor responde para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Na tua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa. Então, todas as aflições que Paulo passava, ele se fortalecia mais ainda estando fraco, porque a fortaleza dele era a graça do Senhor. Então, mesmo nas suas dificuldades, foi isso que não permitiu que Paulo desistisse. Porque ainda na sua pouca força, na sua fraqueza, o Senhor permaneceu com ele fiel. A palavra do Senhor em Provérbios vai dizer que se a gente se mostrar fraco no dia da nossa peleja, pouca será a nossa força. Então, Paulo, ainda no momento das suas dificuldades, ele se manteve firme na presença do Senhor, sem desistir da sua missão. Ele testemunha que era movido continuamente pelo pleno conhecimento e imensurável amor de Cristo ao morrer por todos nós. Ele entendia que o amor de Jesus era maior do que qualquer tribulação que ele viesse viver. Era maior do que qualquer fraqueza, do que qualquer medo. Porque o medo, ele muitas vezes retém as nossas bênçãos, retém aquilo que o Senhor tem para nós. Paulo, ele era cego para este mundo e para as suas tolas convicções. Todavia, sua visão se abriu para ver o mundo sob uma nova perspectiva. Então, seus olhos foram abertos para uma nova perspectiva. Eu quero te dizer hoje que, se você tem estado com os olhos fechados, talvez você tenha olhado a situação atual, talvez você tenha olhado a sua vida e tenha falado, Jesus, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde ir. Eu quero te dizer que para que você ore ao Senhor pedindo para que Ele abra os teus olhos espirituais, para que Ele abra a tua visão, para você enxergar a vida numa nova perspectiva. Para você falar assim, eu não sou vítima, eu estou passando por um processo que eu vou sair daqui mais forte. Eu estou passando por um processo que, ainda que eu me sinta fraco, o Senhor Deus é o meu socorro bem presente. O Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor Deus é o meu refúgio em tempo de crise. Então, essa visão de Paulo, que ele passa para nós, esses ensinamentos de força, de resistência e de perseverança. Porque, com firmeza, ele assumiu o chamado do Senhor na vida dele e levou ele até o fim. Em meio a tribulações, em meio a crise, em meio a choro, em meio a perseguição, ele permaneceu firme, olhando para o alvo, que era Cristo. E maior é o que está conosco do que a perseguição. Maior é o que está conosco do que a fome, do que a turbulação. E nada vai nos separar do amor de Cristo. Que você venha entender isso, que diante de todas as circunstâncias, maior é o Deus que está com você. Só entenda isso, que você vai ser bênção, você vai ser próspero, se você entender que maior é o que está com você. Maior não é o problema que está do teu lado, maior não é essa dificuldade, maior não é essa pandemia, maior é o Deus que está conosco. E nós vamos encerrar. Nós queremos agradecer a sua presença e vamos estar orando. E que, assim como Deus falou conosco, Deus possa falar com vocês e que nós viemos ser como Paulo. Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. É muito ousado você falar isso, né? Me imite, porque eu imito a Cristo. Mas que, nesse tempo, nós viemos ser ousados diante de Deus, porque tem pessoas nos inspirando em nós. E como que está a nossa vida diante dessas pessoas? Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado por falar conosco, que o Senhor venha falar com cada vida. Deus, que o Senhor possa visitar cada coração e que nós venhamos entender que nenhuma perseguição é maior que o Senhor. Que nenhuma luta é maior que o Senhor. E nós oramos, Deus, pela nossa nação, nós oramos por cada família, e nós cremos que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Deus, se tem alguma família, Deus, com o coração turbulento, com o pensamento turbulento, que o Senhor possa visitar, e que nós venhamos entender que maior é o Senhor que está conosco.
Em nome de Jesus, nós oramos e acreditamos que o Senhor vai cuidar de tudo e tem cuidado de tudo. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.